Maravilha, vamos aqui compartilhar. Agora sim. Show de bola! Então, gente, sejam bem-vindos e bem-vindas a essa aula semanal, toda semana. Já faz o quê? Uns 2 meses que toda semana eu estou dando uma aula aqui no Zoom, né? Faz uns 2 meses. E se você não assistiu alguma das anteriores, quer ver o replay, tem ali, vocês pedem para a Nayara, minha assessora, tem a playlist, onde a gente vai pondo no YouTube, no meu canal YouTube, DR Maxuri, nós vamos pondo ali os replays das lives, tá? Cada live eu entrego alguma ferramenta diferente ou algum ensinamento diferente de desenvolvimento humano. Tanto para você utilizar com você, quanto com a sua família, sua equipe, seus amigos, seus clientes, tanto para te servir a nível profissional, quanto a nível de vida, a nível pessoal, a nível de vida, tá? Tem ferramentas que são maravilhosas que eu tenho aplicado, usado já há muitos anos e ensinado muitos mentorados. Então, hoje o tema vai ser sobre erros, né? Os erros que separam profissionais comuns do desenvolvimento de vida e carreira. Aí eu pus carreira, mas não só de carreira, porque aqui eu sei que tem terapeutas, psicólogos, consultores, coaches, orientadores, tem educadores, tem líderes, tem desenvolvimento humano organizacional, RHs, né? Tem gente que vem buscando sobretudo o seu próprio desenvolvimento de vida e carreira, alguns têm equipe, enfim. Então, mas essas ferramentas, esses erros que eu vou falar, se aplicam a todos. O que separa o comum do extraordinário? Aqui eu estou chamando de mentor, aquele que é extraordinário, que se destaca. Eu sei que mentor está na moda agora, né? Mentor, que nem já teve coach, a palavra coach já teve na moda. Aí um monte de gente fez cursinho de uns dias para se tornar coach, sem preparo começaram a atuar como coach e cometeram erros e deixaram a palavra coaching denegrida, né? Coaching é maravilhoso, é um dos métodos mais fantásticos que eu já aprendi, desenvolvo já há 30 anos, tanto coaching de vida, coaching de carreira, coaching executivo, coaching de equipes, etc. Já desenvolvi muito coach na sua carreira e tal, mas realmente foi deturpado. Tem gente com preconceito com coach por causa disso. Agora está na moda a palavra mentor. Espero que não deturpem também, mas já estou vendo deturpar. Por quê? Porque coach é como um treinador esportivo, mas não necessariamente. Começou nos esportes, né? O treinador de atletas para alto desempenho, depois foi para as empresas, depois se espalhou. Então, coach é como um treinador de alto desempenho. O consultor é alguém, né? Um médico, um psicólogo, é um consultor, é alguém que você vai, faz uma pergunta e é um especialista que tem a resposta, né? Vai te dizer. O professor te ensina um curso, uma competência e tal. Um mentor é alguém com experiência, com a sabedoria da experiência e que alcançou o que você quer alcançar. Me entende que não é qualquer um que pode ser mentor? O mentor chegou onde outros querem chegar. Eu vi uma pessoa esses dias que falou: Ah, eu tenho muito. Eu atuo como funcionária pública, eu quero ir para o privado, mas oferecendo serviço de ajudar quem está como funcionário público a ir para o privado. Eu falei, ué. É como querer curar alguém com a doença que você tem e ainda não curou. Entende? Você tem que ser o exemplo. O primeiro exemplo é você. É como falar uma pessoa que tem dívidas ou que não tem prosperidade, não sobra dinheiro cada mês e ela quer ensinar prosperidade. Ou uma pessoa que nem tem relacionamento de casamento ou tem um relacionamento de casamento que não é legal, é tóxico e ela quer ensinar outros como ter relacionamento de casamento. Não, não é congruente, certo? Então, mentor, mentora é alguém que alcançou algo que outra pessoa vê como valor e quer alcançar também. Agora, você que está aqui me assistindo, provavelmente você já tem anos de vida e já tem conquistas, tanto profissionais quanto pessoais, familiares, sociais, já tem coisas que você superou, desafios, resolveu problemas, realizou sonhos,
E se isso é uma coisa repetitiva, consistente, é algo que você pode ensinar a outros, com certeza. E talvez você já ensinou outras pessoas a conseguir o que você conseguiu, maravilha. Então você já pode se tornar ou se chamar de mentor, talvez já se chame, né? Mas tem que ter clareza do que é cada palavra. Então, digamos que mentor é como o sênior, né? Por exemplo, um empresário, uma empresária se torna mentor de outros empresários e empresárias quando já tem sucesso, né? Um grande sucesso que os outros querem. Então é isso, gente. Eu hoje sou mentor, mas depois de 34 anos de experiência, tá? Eu comecei a me posicionar como mentor fazem 2 anos, mais ou menos 3 anos. Até então eu me posicionava como consultor, como coach, como professor, tá? Mas não significa que você precisa de 30 anos para se chamar de mentor. Com 8 anos, 10 anos de experiência sólida e sucesso, resultados mensuráveis, validados em algo, você já pode ser mentor disso. Eu mesclo aqui te ensinar a estruturar a tua sabedoria de vida e profissional num processo de mentoria que você possa entregar, ser mentor, mentorar outras pessoas com um método que eu desenvolvi, que eu também te ensino para você juntar as duas coisas. A tua expertise, a minha expertise, imagina, aí fica melhor ainda, né? Então, por que bons profissionais continuam perdidos na atuação em carreira, mesmo estudando tanto? Não só em carreira, como eu estou falando, em vida também, né? Mesmo psicólogos, terapeutas, tem gente que estudou tanto, é gente excelente, estudou, se preparou, fez um monte de cursos, investiu tempo, dinheiro e continua perdido, continua inseguro, continua sem tão bom resultado. Então, essa aula é para quem desenvolve pessoas e que sente que falta um método, uma clareza, uma estrutura para poder se destacar no mercado. Beleza? Então, quero me apresentar primeiro aqui para vocês. O próximo slide é uma apresentação. Meu nome é Maxuri Mauro Press. Eu me graduei em medicina fazem 34 anos em São Paulo. Fiz pós de homeopatia, pós de psicologia junguiana. Trabalhava em hospital, consultório, ganhava bem, tudo estava bem, mas eu tive uma crise existencial porque minha alma queria mais. Eu me questionava, mas só isso? Eu sinto que eu posso ir além e que eu posso entregar mais, né? E eu ficava me questionando, será que são cursos novos que eu tenho que fazer? De início eu achei que era fazer mais curso, tanto é que eu me formei em várias formações terapêuticas, eu fui lá, fiz curso de aromaterapia, de regressão, de respiração de renascimento, de reiki, de numerologia, fui também aprender de xamãs, a arte da cura com a natureza, fui para a Índia fazer curso de meditação com o Dalai Lama, com outros rinpoches e lamas do budismo tibetano, e fui fazendo um monte de cursos. Aí foi melhorando minha atuação como terapeuta, como médico, como psicólogo, mas chegou um momento lá pelos anos 2000 que eu senti que ainda não era aquilo. E aí, dois livros mudaram minha história. Teve o livro O Paraíso da Abundância e o livro Descubra Seus Pontos Fortes, que falava sobre o trabalho, como está doente a nossa área profissional, porque a gente passa a maior parte do nosso tempo do dia a dia no trabalho e a maioria das pessoas desengajada, desmotivada, insatisfeita, estressada, sobrecarregada, falta sentido, falta paixão, falta talento. E muitas vezes falta inclusive dinheiro, né? Mas mesmo em casos que a pessoa ganha um bom dinheiro, mas tem o tédio do dia a dia, está insatisfeita mesmo assim. Então, eu comecei a perceber que é o que estava acontecendo comigo, mesmo com tantos cursos, tantos estudos, e o que me faltava era uma metodologia mais alinhada com o que minha alma queria realizar como missão de vida. E ali me deu o clique, que eu estava passando por aquilo para poder entender o drama de outros que eu iria ajudar no futuro. Primeiro precisava me ajudar, que é a tal da realização profissional e também pessoal de vida, porque está tudo linkado.
mas eu tinha me formado muito nessa parte da saúde física, psicológica, inclusive medicina integrativa, uma boa alimentação, exercício, hábitos de vida, bom sono, contato com a natureza. Tudo isso eu já tinha, mas faltava a parte do profissional. E aí eu fui fazer duas formações como coach, depois master coach, depois me especializei em consultoria de carreira, consultoria de projetos de vida, me tornei palestrante e instrutor da Condor Blanco Internacional lá do Chile, em projetos de vida, liderança de equipes, empreendedorismo. Fui lá no Empretec, fazer Empretec do Sebrae. Fui para os Estados Unidos fazer dos 25 cursos dos Segredos da Mente Milionária, do T. Harv Eker. Fiz o mais top, que é o Train the Trainer, formação de treinadores de mente milionária. Fui, me tornei professor de oratória, gestão por competência, gestão por talentos, inteligência emocional, até curso de palhaço eu fiz. Depois entrei no marketing digital, investi mais de R$ 1 milhão nessas formações, tá? Mas eu estava buscando metodologia. E realmente, de vários desses métodos, eu fui unindo o melhor de todos para criar o meu próprio método, tá? Que é o Passion and Talents, que vocês já vão entender. E viajei 20 anos, olha só que maravilha. Deixei lá os consultórios, o hospital e viajei por 20 anos em turnês, dando palestras, dando treinamentos, imersões de fim de semana, dando consultorias e coaching por 10 países, 3 continentes, 50 cidades. Foi uma realização de sonho de vida. Viajar pelo mundo, conhecer um monte de gente, um monte de culturas. E em 2005, que eu estava no meio desse processo de viagens, eu criei o método Passion and Talents e o software Emitol. Eu contratei um programador e criamos o tal do Emitol, que é o mapeamento de talentos online para mapear perfis de talentos, paixões, competências, missão, propósito. Então, uma ferramenta maravilhosa que é a base aí do meu método Passion and Talents. E minha empresa, já 20 anos de empresa, indo para 21, Talent Coaching Treinamentos. Meu livro, A Era dos Talentos, publicado pela Quality Mark, hoje tem também digitalizado na Amazon, no meu site. Já está em espanhol também. Sou autor de outros livros. E nesses 30 anos ajudei mais de 10 mil pessoas, centenas de organizações, inclusive empresas como Ford, Volkswagen, NET, Magazine Luiza, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Senai, Petrobras, Coca-Cola e várias outras, projetos de 6 meses, de um ano. Teve uma gerente do Banco do Brasil que fez a tese de doutorado dela baseada no meu método e teve a nota mais alta. Gerentes ali, 3 executivos da Duke Energy fizeram um projeto de MBA da Fundação Dom Cabral baseado no método, tiveram nota mais alta. Então, olha, eu me sinto muito realizado. Por isso que agora eu estou na fase de formar multiplicadores do método, porque eu quero me realizar ainda mais através da realização de outros profissionais multiplicadores desse método, tá bom? Então, aí está um pouco de mim, da minha história. Vamos começar? Tá todo mundo atento aí? Você tem aí lápis, caneta, papel tem aí para anotar? Qualquer dúvida que você tiver, você vai anotar. Se eu não te responder até o final aqui da live, eu vou abrir para perguntas, tá? Ah, eu tenho um presente no final, claro. A cereja do bolo é para quem persiste e vai ficar até o final dessa live. Aí eu vou ter a cereja do bolo para te entregar. Ok? Vamos lá. É só para os persistentes, determinados, comprometidos. Então vamos lá. Nesse tema dos erros que diferenciam profissionais comuns dos extraordinários, diferenciam desenvolvedores de mentores. Quem é o culpado? Ainda nem falei qual é o erro, mas quem é o culpado? Não é você, tá? Eu não quero te fazer. Eu sei que tem marqueteiro que faz a pessoa se sentir culpada para vender. Não é meu caso, tá? Não quero te fazer se sentir culpado, mas eu quero te mostrar a causa porque você é afetado. Te afeta. Provavelmente te afeta. Vamos ver se você se identifica com alguma coisa que eu vou falar. Mas o problema é o modelo, tá? Você vai entender. Você vai entender. A questão é que desenvolvimento de carreira e de vida não se constrói com cursos soltos, teorias, métodos soltos. Você vai que nem
um patchwork, uma colcha de retalhos, você vai unindo um monte de coisa que você vai aprendendo de conhecimentos, de cursos, de métodos, e depois você fica perdido, você não sabe direito o que usar, quando usar, como usar. Foi meu caso, tá? Eu passei por isso. Tinha uma hora que falei, meu Deus, o que eu faço com tudo isso? Tanta coisa. Hoje eu tenho 57 anos, gente. Me formei médico aos 23. Então, você imagina passar aí a crise dos 30, a crise dos 40. A crise dos 50 foi mais tranquila. Vamos ver a dos 60. Então, não adianta ter só a boa intenção e ficar improvisando. Ou tem gente ao contrário, né? Que aprendeu um método lá na faculdade e segue isso, passaram-se anos, já está obsoleto. Já o que se ensina em faculdade é obsoleto. Está na faculdade, já é obsoleto, em geral. Aí a pessoa passa aí 10, 20 anos de carreira fazendo a mesma coisa. Não se atualiza. E outros que se atualizam fazendo um monte de coisa e depois não sabem pôr em prática, não sabem colocar em ação, se sentem inseguros, improvisam, não têm tão bom resultado, tá? Bom, vamos seguir aqui. O erro silencioso. Qual é esse erro? Confundir. Olha, nós vamos trabalhar o teu mindset, a tua mentalidade, as tuas crenças. Não confunda uma formação com uma atuação estruturada, tá? Tem gente que fez medicina comigo, era super bom aluno e nem por isso se tornou um bom médico. E tem gente que não era tão bom aluno e depois se tornou um bom médico. Porque não depende só de uma formação técnica. Tem muito a ver com o mindset da pessoa, a mentalidade, a emocionalidade, os padrões. Tem muito a ver com o comportamental, as atitudes, as habilidades comportamentais, as tais das soft skills. Tem muito a ver com isso. Infelizmente, até hoje, as faculdades e até as pós-graduações desenvolvem pouquíssimo ou nada a parte comportamental. Ficam só na parte mais técnica e tecnológica. Então, para dar uma atuação estruturada, não basta fazer formações. Principalmente porque o que funcionou para um pode não funcionar para outro, tem que ser adaptado para você. E isso é o que faz um mentor, te ensina como adaptar para o teu caso. Certificados é diferente de um método aplicável. Você pode estar certificado, eu me certifiquei em muitas coisas, e na hora de aplicar, não me engajei, não sabia bem como aplicar, apliquei e não tinha tão bom resultado, porque a maioria dos cursos não tem um bom acompanhamento orientando, nem consultorias. Já paguei consultorias caras, imersões caras, mas não tinha acompanhamento, não tinha alguém experiente que me pegasse pela mão e fosse me ensinando, olha, para o teu caso é assim, 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 assado. Entendeu? E coaches às vezes ajudam, mas não tem a experiência de um mentor, tá? Por isso que eu já, olha, meu mentor raiz eu conheci há 32 anos atrás, é meu mentor raiz até hoje, e eu tive vários outros mentores e mentoras que foram me apoiando. Com o tempo, você vai fazendo auto-mentoria também. Experiência é diferente de mentoria, porque tem gente que ficou 30, 40 anos trabalhando em algo e ainda não tem a sabedoria disso. A experiência não obrigatoriamente se transforma em sabedoria, tá? E te torna um mentor. Primeiro, porque você pode não ter aprendido com a experiência. Segundo, que ainda que você aprendeu, você pode não ser bom para ensinar outros. Mentor tirou a sabedoria e sabe como ensinar e adaptar aos seus mentorados. Por isso que é tão raro, na verdade, encontrar mentor. Não adianta fazer uma formação de mentoria somente, tá bom? Boa intenção não traz resultado consistente obrigatoriamente, tá bom? Então, boa intenção é importante. Má intenção não é legal. Boa intenção é bom, mas não é suficiente. Precisa de um método que gere previsibilidade, tá bom? Isso. Vamos lá. Então, veja se você se identifica que você está nesse ciclo. Qual que é o ciclo comum do profissional comum? Faz um curso,
seja de graduação, de pós-graduação, de especialização, de extensão, curso de fim de semana, não importa. Faz um curso, uma imersão, uma formação, etc. Sai empolgado. Uau! Agora sim. Vai lá, tenta pôr em prática, improvisa, se frustra. E aí, síndrome do impostor, né? Ah, me falta mais conhecimento, me falta mais método, mais ferramenta. E vai lá e faz outro curso. De novo sai empolgado. De novo vai para a tentativa. De novo improvisa a aplicação daquilo. De novo se frustra, tá? Isso sai caríssimo, porque você passa anos perdendo tempo, perdendo dinheiro e tempo investido, perdendo tempo e dinheiro nas tentativas. Se você for calcular quanto de dinheiro e tempo você perde, vai se frustrar ainda mais. Tá? Então, tem gente que acha caro, diz, não, mas investir numa mentoria, porque esse é o trabalho do mentor, é personalizado. Mesmo que dê mentoria em grupo, vai pegando um a um e personalizando, e todos aprendem de todos. E a mentoria pode ser individual também. Por isso é o serviço mais caro que tem, mais high ticket, porque o mentor é um artista, um artesão, é alguém asno que faz, tá? Não é fácil você encontrar um bom mentor, uma boa mentora. Então, tem gente que acha caro investir. Eu achava. Até que eu vi que sai mais caro não investir. Por isso que, mesmo hoje eu sendo mentor, eu sigo investindo em mentorias, tá? Agora, esse método que eu criei é único no mundo. Você já vai entender por quê. A dor real não é falta de talento. Você pode achar muitas vezes que não é só que te falta conhecimento, que te falta técnica. Você pode achar que é que está destalentado. Te falta talento, você não tem talento para coisa. E aí você fica achando que você tem que estar pronto, né? E se frustra, porque você tenta várias coisas e fala, não, mas qual é meu talento, meu dom? Muitas vezes o que falta não é o talento está aí. Todo mundo tem talento para alguma coisa. O que falta é clareza. Como orientar as decisões de carreira com base nos teus talentos ou com base nos talentos dos teus clientes. Falta método para conduzir processos completos. Eu já vou te apresentar quais são as etapas de um processo completo de desenvolvimento. Falta segurança na tua própria atuação. Muitas vezes tem o talento, tem o conhecimento, tem a técnica, tem o método, mas segue inseguro porque você não decidiu confiar em si mesmo. Você fala, não, só quando eu tiver super resultados, for muito reconhecido, uma celebridade praticamente, aí eu vou confiar em mim. E é o contrário. Isso é uma falácia, é o contrário. Você primeiro se dá um voto de confiança. Que nem nas startups que conseguem um investidor anjo, que dá um voto de confiança e bota dinheiro lá, investe, sabendo que pode perder todo esse investimento, mas confia, um investidor anjo. Você tem que ser um investidor anjo da tua carreira, do teu negócio, da tua vida. Se você não confiar em você e na vida, o teu padrão mental e emocional vai ser de medo, vai ser de desmotivação, vai ser de ansiedade, vai ser um padrão de tristeza, de raiva, de irritação, de impaciência. Não vai atrair a boa sorte. A boa sorte não é o acaso. A boa sorte vem muito de preparação, ter conhecimento, talento, técnica, mas de mentalidade, de você confiar em si, decidir e renovar essa decisão todos os dias, passe o que passe, nos altos e nos baixos. Ah, quando eu me casei, eu fiz lá um voto de compromisso nos altos e baixos, de confiança. Tá, mas primeiro você tem que casar com você.
Primeiro, esse voto de confiança nos altos e baixos com você mesmo. Você já fez isso? O nosso inconsciente é simbólico, não é racional e lógico, é simbólico e intuitivo. Você tem que fazer um ritual simbólico para o teu inconsciente que simbolize que você confia em si mesmo, tá? Falta de diferenciação profissional. Hoje estava conversando no WhatsApp com uma pessoa que está aí no grupo do WhatsApp do Zoom semanal. E ela falou: Ah, eu quero fazer uma transição de carreira. Eu votei lá na enquete de que meu desafio é fazer. Você vê, quem votou na enquete saiu ganhando, porque várias das pessoas que votaram na enquete, eu enviei mensagem privada e comecei a conversar e dar uma micro mentoria para a pessoa, tá bom? E uma dessas eu perguntei: Mas você quer fazer transição de carreira para quê? Para qual profissão? E ela falou: eu quero ser, né? E desenvolver as pessoas. E falou uma coisa que eu respondi para ela, mas isso é generalista. Tem muita gente oferecendo isso, mais do mesmo. Qual é o teu diferencial? Se você oferecer mais do mesmo, você vai estar concorrendo com tanta gente, né? Oceano vermelho. Você tem que buscar teu oceano azul. Como você vai se diferenciar? Mas para você se diferenciar, você tem que ter um profundo autoconhecimento. E a maioria das pessoas não vai profundo em si, fica na superfície, vai olhar nas redes sociais, no chat GPT, vai olhar nos meios de comunicação, nos filmes, no streaming, nos seriados, para tentar ter uma luz de direção, de solução. Primeiro tem que ser um mergulho profundo em si mesmo. Mas se você mergulhar em você, lá dentro está escuro, porque você nunca entrou, ou entrou pouquinhas vezes, nunca foi profundo o suficiente. Você precisa ir com uma lanterna, uma tocha, uma luz de alguém que vê, um mentor, uma mentora que vai te guiando nesse processo, tá? Talento sem estrutura vira desgaste. Vai se desgastando. Chega uma hora que você já desiste. Você já aceita, que nem hoje também uma outra pessoa que eu estava conversando, e ela falou: Olha, eu estou na CLT como colaboradora numa empresa, eu não estou feliz, quero ganhar mais dinheiro, quero fazer coisas que eu amo fazer, quero ter um propósito maior do que o que eu estou realizando hoje, mas eu tenho medo. Eu fico no CLT por medo, porque ali é certo, é seguro, mas o que eu queria mesmo era empreender como mentora. Como consultora, como coach, como mentora, como desenvolvedora de pessoas, mas tenho medo. Por isso que eu estou te procurando tua ajuda. Então eu falei para ela, realmente, o mindset, a mentalidade, né, o mapa de crenças, de talentos, de habilidades, de atitudes de um CLT, para ter sucesso no CLT é diferente do que para ter sucesso empreendendo. Seja empreendendo individualmente, né, empreendedor individual, um profissional autônomo, liberal, seja ou, né, uma MEI ou um empresário, uma empresa, é outro mindset. Criar equipe, liderar equipe, é outro mindset. Você tem que construir esse mindset. Você tem que aprender e desenvolver esse mindset para conseguir ter sucesso. Mas é possível. Sozinha, boa sorte. Na improvisação, boa sorte. A maioria fracassa e acaba desistindo. Os que triunfam têm a humildade de ter ajuda, orientação de alguém experiente, de alguém com método validado, tá? Bom, não é só. Olha, você pode estar pensando, mas o Maxuri está querendo se vender aí como mentor. Contrate outro mentor se você não se identifica comigo, mas contrate. Ou me contrate no futuro, se você agora não tem pressa e quer seguir improvisando, ou você já tem mentor. Eu estou te falando da importância de ter método validado e orientação de um mentor.
Não importa se sou eu, se é outro mentor, se é agora, se é depois, tá? Que fique na tua mente e no teu coração essa mensagem. Às vezes não vai fazer sentido agora, mas com o tempo você vai lembrar de mim. Não é só organizar o que você já sabe. Sim, precisa organizar. Você precisa organizar por escrito todos os teus conhecimentos, os principais, né? Quais são teus maiores conhecimentos, expertises, habilidades, atitudes, virtudes, talentos, dons? Quais são tuas paixões? Você tem que inventariar, fazer um inventário das tuas fortalezas, claro que sim. Organizar tua experiência, organizar e transformar em método, maravilha. Mas isso não é só suficiente. Aprenda também uma metodologia. Vamos colocar o seguinte: você quer se tornar um pianista, uma pianista fantástico, extraordinário. Não quer ser um pianista, uma pianista comum. Você quer ser extraordinário. Ou você quer ser um cirurgião extraordinário, uma cirurgiã extraordinária? Eu estou vendo agora o seriado O Bom Doutor, The Good Doctor, bem legal. Você não vai improvisar, né? Você não vai apenas ler uns livros, perguntar para o chat GPT e sair fazendo cirurgia ou sair tocando piano. Pode cometer grandes erros, principalmente como cirurgião. Mas como pianista você pode afugentar muitas pessoas. É preferível. Se você já tem alguma experiência e conhecimento, pega isso. É preferível você ter um bom professor. Mas o melhor professor é alguém que já é um pianista extraordinário, um cirurgião extraordinário. Porque tem gente que é bom professor, porque tem boa memória, boa didática, mas não é exemplo daquilo lá. Não chegou ali. Entende a diferença? Então, aquele resultado que você quer gerar nas outras pessoas, você tem que gerar em si. Você quer ensinar as pessoas como se realizarem profissionalmente? Você tem que ser uma pessoa que se sinta realizada profissionalmente. Como se realizar financeiramente? Como se realizar no casamento? Como pai, como mãe? Eu fui pai aos 50 anos, gente. Aos 50 anos. Eu tenho um filho de 7 anos e meio. É, teve uma vantagem. Toda a minha experiência de 50 anos de vida e minha paciência com 50 anos, que é maior do que quando a gente é jovenzinho, que é tudo rápido, ajudam, né? Mas a energia para acompanhar não é a mesma. Por isso que eu vou na academia, malho, me cuido, faço alimentação orgânica, vou na praia aqui do Campeche, fui hoje. Tem que se cuidar para poder cumprir bem minha missão como pai, certo? Então, mentores não improvisam, aplicam um método validado. Aprenda um método validado, junte com a tua expertise e com o tempo você cria teu próprio método. Tem gente que já, não, eu quero me diferenciar, já cria o seu método e ainda é cedo demais, por isso não vinga. Você tem que ser extraordinário num método que você aprenda validado de um mentor ou uma mentora. E depois você vai criando o teu próprio método. E aí você pode ensinar, como eu estou fazendo, tá? Então, quando tem método, tem uma clareza de atuação. Você sabe como começar, como desenvolver, como concluir. Você sabe como diagnosticar, planejar, executar. Você tem uma clareza total das etapas, como selecionar, porque você quer ajudar todo mundo, não ajuda tão bem. Você tem que, muitas vezes é com a experiência que a gente vai aprendendo. Eu passei uma etapa que eu ajudava muitos tipos de pessoas e depois eu fui vendo qual é o perfil dos clientes que é um perfil que vai dar melhor resultado. Por exemplo, quando uma pessoa fica
procrastinando para a decisão para fazer mentoria comigo, ou para fazer a formação, procrastinando, ou pelo menos comprar o teste de talentos ali, o MTOL, e fica procrastinando, e tem mais dúvida, e tem mais dúvida. Eu sei que se eu pegar essa pessoa de cliente, vai ser difícil, é difícil uma pessoa adulta mudar, tá? Criança e adolescente, mais fácil. Uma pessoa adulta, ela vai ficar assim com esse padrão durante todo o processo e vai ser pesado para mim, tá? Às vezes eu quero um desafio e pego, mas uma pessoa, quando tem demasiado medo, demasiada dúvida, demasiada preguiça ou falta de comprometimento, tem coisas que eu aprendi a selecionar. Então, mesmo que a pessoa, ah, não, eu te pago aqui 10 mil à vista num processo de mentoria. Se ela não tem o perfil, eu digo não, tá? Por quê? Porque senão vai sair muito mais caro para mim. Vou perder a saúde, entende? É, tem que ter certo perfil. Igual eu passei uma etapa lá atrás que eu pegava de tudo porque eu queria aprender e porque eu queria ganhar dinheiro e era mais aberto. Com o tempo fui me tornando mais seletivo, tá? Mas não é só o perfil da pessoa em relação a isso. Que perfil de cliente ideal é aquele perfil que vai se identificar mais com você, que vai ter melhor resultado com esse método que você aplica. Então, tudo isso você vai tendo mais clareza, vai te dando mais segurança, tá? Claro que de início, tudo, você não tem a segurança inicial porque você não tem experiência. Você vai ter que ter paciência, persistência, até ter aquela segurança que vem com a experiência, tá? Quando eu comecei como médico, eu senti muita insegurança. E eu não queria atender por insegurança. Como médico, eu sentia a responsabilidade, mas depois eu pensei, mas se eu não atender, como é que eu vou ter a segurança que vem com a experiência? Então, confiei em mim, mas também cautela, porque estava aprendendo, certo? E esperando com paciência quando finalmente me veio uma segurança, que nem palestras. De início eu me sentia travado para dar palestras, até que eu dei tantas palestras que hoje eu dou palestra, passei a dar palestra com muita naturalidade, segurança. Direção estratégica, consistência nos atendimentos, previsibilidade de resultados, tá? Previsibilidade de resultados. Inclusive, hoje eu sei selecionar aquela pessoa que tem um perfil que vai ser o mais provável é que eh, ela vai contratar processos mais longos, vai fazer um trabalho mais completo, não vai fazer só um início, uma coisa rápida, aí vai chegar e vai falar, não, agora eu quero sozinho. A maioria dos que falam, tá, agora eu quero sozinho, não entenderam. Coloque na sua cabeça o seguinte, para o resto da sua vida, até quando você morrer, e depois também, tenha mentores experientes te guiando. Sempre vai ter alguém que sabe mais, que pode mais, que conseguiu mais, que está na tua frente. Como irmãos mais velhos, tá? Claro que cada vez você vai ter mais independência, autonomia, mas quanto mais você sobe, erros teus podem custar caro. E quando é que nem aquele, estou falando de cirurgião, imagina um cirurgião que já é experiente, já é sênior, já é mentor, cirurgião, não sei o quê, e aí tá tão autoconfiante e comete uns erros que podem custar a sua carreira. Entende? Humildade é sempre. E isso é uma demonstração de humildade. Sempre tenha terapeutas, coaches, professores, mentores, um círculo de gente que te cuida, cuida de quem cuida, tá? E você é também aquele que cuida de outros. E tem outros que estão no teu nível, no mesmo nível, tá? Isso separa quem é profissional de quem é amador, tentando se fazer de profissional. Faz sentido? Vocês estão aí? Deixa eu ver a carinha de vocês.
A Clara, a Catiane, o Júnior, a Mislene, Selma, Estela, Nayara, Alexandra. Muito bem, a Cláudia. A Cláudia não perde uma, né? Tá sempre aqui. Muito bem. A Cláudia está na minha formação e está aqui, assistindo essa aula gratuita. E na formação eu ensino muito mais do que isso. Eu acredito que ela está aqui porque ela quer também, né, se energizar e aprender mais ainda, mas ela quer ver como é que o Maksuri faz para ela poder modelar. Raquel Maksuri, né, Cláudia? Maravilha. Então, agora, daqui a pouco eu abro para perguntas, tá? Então, intuição não basta. Orientação sem diagnóstico é achismo. Autoconhecimento sem critério é confuso, confusão. Decisão sem dados gera insegurança. Por onde você vai começar? Diagnóstico. Esses são os 8 passos do meu método. Agora eu começo a te mostrar meu método, um pouco do meu método. Qual é o primeiro passo? Primeiro passo: mapear, descobrir os talentos e dons naturais. Inato, natural, dá na mesma. Os talentos naturais da pessoa. Começando por mim, ou seja, por aí eu comecei. E eu te pergunto, você realmente sabe com total clareza e certeza quais são os teus 5 a 10 talentos principais? Teus talentos e dons naturais? Talvez você tenha talentos adormecidos, talvez tenha talentos que apareceram só lá na infância ou na adolescência, talvez você tenha talentos hoje, mas que não são aproveitados profissionalmente. Você usa de hobby, usa para ajudar algum familiar, algum amigo, talvez não usa. Talvez sim usa, mas usa pouco ou usa mais. Então, e às vezes você até usa o talento, mas ainda não descobriu qual é a melhor forma de usar aquele talento, em que lugar, com que pessoas, em que situações, com que ferramentas, com que propósito. Às vezes essa falta de clareza, teu talento fica subutilizado. E muitas vezes o talento fica adoecido por traumas. Né? A pessoa aí tem um talento, por exemplo, para se comunicar e está bloqueado por um trauma. Tem um talento para ensinar, um talento para terapeutizar, um talento para etc. Mas por uma situação conflitante, conflitiva, está bloqueado. Então, não é só a questão, quais são seus talentos? Né? Talentos são as capacidades, seja corporais, emocionais, mentais ou espirituais, as capacidades que, quando você usa, te energizam, você se sente forte, você ama, tem paixão de usar essa capacidade, essa atitude, essa habilidade, seja técnica ou comportamental. Quando você usa esse talento, você vibra, você não vê o tempo passar, você se automotiva, você quer usar esse talento. Você fala, quando tem que parar. Você às vezes até é capaz de pagar para poder usar esse talento. Ou fazer de graça algo por alguém com esse talento, usando esse talento. E você se destaca naturalmente, as pessoas te elogiam, te reconhecem, te dão bons feedbacks, porque você é bom nisso, tá? Isso é que é talento. E fazer um mapa certeiro dos teus talentos e da configuração em que situações, em que configurações que teus talentos geram melhor resultado, maior impacto, crescem mais, e você saber que conhecimentos te faltam para alavancar teus talentos, que práticas e experiências te faltam para lapidar e polir teus talentos. Me entende? Esse número um é ouro. É incalculável o valor de você fazer esse primeiro passo. Sem esse primeiro passo, se perde muito, 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 muito. E é difícil se ver a si mesmo.
E perguntar para os outros de si mesmo, se essas pessoas não são objetivas, elas vão falar de você, mas são projeções delas. Para uma pessoa calada, um comunicativo fala demais. Para uma pessoa comunicativa, uma pessoa introspectiva, reflexiva, fala de menos. Entende? As projeções, julgamentos. Você encontrar alguém com objetividade, uau, que te olhe de fora e te diga, daqui a pouco você vai ver. Por isso eu criei o Emitol e a devolutiva. Ponto número 2. Semana que vem eu vou dar umas lives que eu vou aprofundar isso que eu estou te contando. Tudo isso que eu estou falando aqui é um aquecimento para as lives que eu vou dar semana que vem, as Masterclass Golden Mentoria. Não, eu vou falar. Descobrir suas paixões é diferente de talento. Paixão e talento é diferente, tá? No Ikigai, lá do Japão, se diz: as pessoas felizes, realizadas profissionalmente na vida, juntam o que fazem bem e o que amam fazer. Mas esses dois juntos é os talentos. Paixões é, por exemplo, são várias coisas. Por exemplo, quais são os assuntos, temas e matérias de estudo, de conversa, de filme, etc. Os assuntos que mais te apaixonam. Que você quer saber mais, você quer falar mais, você quer. É um assunto que te apaixona. Você já escreveu uma lista de todos os assuntos que te apaixonam? E isso é um pedacinho do que é paixões. Aqui eu não vou ter tempo agora, porque essa live não é sobre paixões. Talvez eu dê uma live alguma hora sobre paixões. Aqui é sobre os erros. E eu estou falando um pouco do método. O erro você já entendeu. Aqui eu estou falando da solução, que é um método validado. Estou te apresentando o meu para você entender. Talentos, paixões, descobrir as competências, ou seja, conhecimentos, habilidades, atitudes aprendidos, desenvolvidos em cursos, pela experiência, alguém te ensinou, cursos vários, pós-graduações, desenvolvem competências. Quando eu estudei medicina, quando eu fiz pós de homeopatia, pós de psicologia, curso de coaching, curso de gestão por competência, tudo isso são capacitações para me dar competências. Então, fazem parte das fortalezas, as competências. Mas os talentos e as paixões têm um peso maior na realização profissional e pessoal do que as competências. Mas não basta só o talento e a paixão sem as competências. Aí você vai ser um talentoso incompetente, um apaixonado incompetente. Por isso, esses três pontos são base, são os pontos fortes. Revolução dos pontos fortes. Como diria Marcus Buckingham e Simon Sinek. Quarto passo, descobrir as fraquezas. Aí cada um desses é uma aula, né? O que são as fraquezas? Por excesso, por falta, como impactam, como sabotam, como neutralizá-las. Passo 5, descobrir os valores. Você acha que é fácil assim? Ah, põe aí uma lista dos 4, 5, 6 valores principais, teus valores. A maioria das pessoas repete o que tem visto. Fala, honestidade, responsabilidade. Valores são o que, observando teu comportamento e tuas atitudes e as tuas decisões, observando quando você está em paz, quando você não está em paz, quando você está feliz, quando você não está feliz, a gente vai entendendo o que que você mais valoriza, o que que é mais importante, que princípios de vida são mais valorizados para você na tua prática, esteja consciente ou não. Então, depois destes 5 passos, aí a gente pode começar a conversar sobre qual é a tua missão de vida, de alma, de essência.
Missão profissional, missão familiar, missão filantrópica, missão de vida, missão espiritual. Essas missões ou aspectos da missão, inclusive a missão para com você mesmo, tudo isso de missão tem que ter antes passado por estes 5 passos para a missão ficar clara. Do contrário, você vai escrever aí uma declaração de missão, daqui a pouco você vai mudar, depois você vai mudar de novo, depois você vai mudar de novo, vai questionar, não vai ter clareza, e como é que você vai ganhar dinheiro com isso, e como é que você vai ajudar. Sabe qual a diferença entre missão e propósito? Missão é o que você faz dia a dia para dar a tua maior contribuição para o mundo. O que especificamente você faz e como para dar a tua contribuição a um nicho de mercado, a um cliente ideal. Propósito é o benefício final, o impacto que o teu cliente vai ter com essa missão. É o resultado da tua missão bem realizada. E isso se chama propósito. A maioria das pessoas nem sabe a diferença entre missão e propósito. E agora está na moda falar de propósito. E visão de futuro é visão de 3, 5 anos, 10 anos ou mais à frente. E a maioria das pessoas não consegue visualizar seu futuro com clareza. Sabe por quê? Porque ficam vendo vídeos, reels de 30 segundos, 1 minuto. Vídeos de YouTube de alguns minutinhos, 3 minutos. As pessoas veem cada vez menos conteúdos mais curtos, mais superficiais. Ler um livro completo hoje já é uma proeza. Assistir um seriado completo, talvez também. Mas a mente da maioria das pessoas se estreitou. Apagando incêndio, trabalhando para ganhar o salário no fim do mês, trabalhando hoje para pagar o almoço de amanhã. A maioria das pessoas está no dia a dia, no automático, e foi perdendo sua capacidade que tinha quando criança e quando adolescente de sonhar, de ser visionário, de visualizar o seu futuro grandioso, não por arrogância de ego, mas por conexão com a essência espiritual que é abundante e é grandiosa. Tem que resgatar isso para poder conectar o teu lado esquerdo do cérebro racional lógico do aqui, do agora, sim, com o lado emocional direito, intuitivo, feminino, conectado com a alma, conectado com o inconsciente coletivo, conectado com tua missão de alma. Para você ver ou ouvir a voz interna ou sentir, intuir ou aparecer uma sincronicidade que te mostre, tá? É a parte mágica da vida, que vai além do racional. Eu aprendi essa parte também, lá com vários, aprendi. Então, também replico isso. Por isso é raro encontrar um mentor como eu, que domina a parte terapêutica e a parte de desenvolvimento, realização profissional e de prosperidade, que tem essa experiência no mundo interno e no mundo externo, tá? E agradeço a todos os meus mentores, e principalmente o meu mentor raiz, e todas as pessoas, terapeutas, coaches, orientadores, professores, minha esposa, meus pais, tanta gente contribuiu para que eu pudesse ir evoluindo e estar aqui hoje ensinando. Passo 7, escrever teu plano. Aí que vem planejar carreira, planejar vida, plano de desenvolvimento individual, PDI. Sem tudo que eu falei antes, é um plano pobre, comum, não extraordinário, não valioso. Aí vem escrever. Agora, tem gente que tem um autoconhecimento profundo de tudo isso que eu falei, até sabe sua missão, tem uma visão de futuro, mas não realiza porque não planeja bem a estratégia prática. Ou outros falham no passo 8,
realizar a missão, propósito e visão. Não vão para ação? Tem o plano, né? Tem gente que só tem a ideia, nem planeja, nem executa. Tem gente que tem a ideia e planeja, mas não executa. Tem gente que é bom executor, mas falta autoconhecimento, falta ser visionário. Então, por isso que tudo isso daí que eu estou falando, né? A parte do passo 8 tem a ver com gestão de agenda, gestão de prioridades, prática de disciplina, de foco, de equipe de apoio, muitas coisas, rituais de energização, administração do tempo, etc. Inteligência socioemocional, inteligência espiritual. Realizar na ação, uau, persistindo até conseguir os resultados. Por isso que sozinho fazer esses 8 passos para se realizar pessoal e profissionalmente, boa sorte. Os que eu conheço, pessoas realizadas, foram humildes e foram autoconfiantes e confiaram e priorizaram e investiram. Se você contar do ano 2025, todo o dinheiro que você gastou com coisas que não fizeram diferença para a tua missão de alma, para a tua realização pessoal e profissional e familiar, se você juntasse isso, com certeza você teria o dinheiro suficiente para contratar o melhor mentor. Então, às vezes, a questão é o quê? Aprender a economizar dinheiro, tempo e energia para poder focar no importante. Às vezes a questão, como de uma pessoa nesses dias me falou, ela não tinha todo o dinheiro, mas então conseguiu o quê? Um investidor anjo, alguém que acredita nela e bota o dinheiro para ela poder se capacitar, se treinar, se mentorar. Quem quer, resolve. Quem quer, resolve. Entende? Quanto vale isso que eu estou te entregando aqui sem cobrar nada? Isso que eu estou te entregando é o que eu entrego a mentorados que pagam mentoria, que pagam formação. Ah, Maxuri está fazendo isso de bonzinho? Também, mas não só. Aqui não é uma instituição de caridade. Eu sou um profissional. Isso que eu estou te entregando é um serviço profissional. É uma forma de eu me mostrar, de eu fazer meu marketing, mostrar um pouco, né? É que nem aqui uma pessoa faz queijos e ela te dá demonstração, ó, come aqui amostra grátis do queijo. Gostou? Compra. Não é isso? É um risco. Você pode ir lá comer a amostra grátis do vinho, do queijo e não comprar. Então, estou aqui mostrando um pouco do que eu posso fazer por você. Mas você vai saber realmente experimentando. Nada vai substituir a experiência. Mas sim, você pode assistir os múltiplos depoimentos que eu tenho de clientes satisfeitos. Muitos em vídeo, escrito, tá no meu YouTube, tá no meu site, tá? Depois aí Nayara pode compartilhar com vocês depoimentos também. Esses são os 8 passos que eu validei durante mais de 20 anos, aplicando em mim, em muitas, centenas, milhares de pessoas. Tá bom? Então, rapidamente agora, ó, esse é meu livro, o teste Emitol. Quando eu falo desse teste Emitol, é um software de assessment para descobrir talento, paixão, competência, debilidades, missão, propósito, tudo isso. Ele ajuda em tudo isso, né? Ganha tempo. É um teste que dá uma clareza, dá um relatório aí de 20 páginas, porque ele tem dicas de como você potencializa teus talentos, tuas paixões, como você neutraliza as debilidades. Então é um teste de 30, 40 minutos e lá no software tem mais de 600 tipos de talentos e competências que escaneia durante 30, 40 minutos para ver quais são os teus. E eu me baseei em mais de 20 métodos que eu estudei. De esquema MBTI, 4 elementos, 4 temperamentos, Enneagrama, inteligências múltiplas, Strengths Finder, virtudes da psicologia positiva, numerologia, competências, chakras, etc.
E lá no meu software tem mais de 2.500 caminhos profissionais, carreira, especialidade, função, e que no teste já vai mostrar para você aquilo que mais tem a ver com os talentos e você vai já selecionando onde se visualiza feliz e realizado. Tudo isso sai num resultado, você lê esse relatório e aí vem fazer uma devolutiva de 1 hora, 1 hora e meia, que é uma sessão comigo, e é o que eu ensino quando eu dou a formação de analistas, a formação de mentores, eu ensino outros a dar essa mesma devolutiva do Emitol. É uma devolutiva de 1 hora, 1 hora e meia para analisar tuas respostas, para aprofundar o diagnóstico, tá? Lembra que eu falei dos 8 passos? Aprofunda todo aquele diagnóstico mais individualizado e diagnostica valores, missão, propósito e visão de futuro. Ou seja, o teste com a devolutiva muda vidas, tá? Meu livro Era dos Talentos, que conta essa história, esse método, que eu chamei de Passion and Talents. Chamava método Maksuri no início, depois mudei para método Passion and Talents. Olha as 3 etapas: diagnóstico, planejamento e acompanhamento da execução. Isso que eu faço e ensino a fazer. Diagnóstico, tem um método de diagnóstico, um método de planejamento e um método de acompanhamento na execução, tá? Diagnóstico, o Emitol, devolutiva e várias ferramentas que se entrega na devolutiva. Tem várias ferramentas. Depois, planejamento. Aí tem também uma ferramenta, um modelo de planejamento de carreira. Eu junto PDI, junto Canvas Business Model e o Canvas U e outras ferramentas, tá? De planejamento estratégico. Terceiro, acompanhamento e execução, com várias estratégias que vai definindo rotas, ajustando rotas. É, é um desafio manter a pessoa motivada para ação, motivo para ação, manter a motivação das pessoas, o engajamento delas é desafiante, porque hoje em dia as pessoas estão intoxicadas, estão desgastadas, estão cansadas, estressadas, sobrecarregadas. Então, muitas vezes eu tenho que entrar no planejamento de tudo que a pessoa faz na semana. A gente monta uma agenda semanal com blocos das várias áreas da vida da pessoa, para ela não ficar perdendo tempo. Tem rituais de definir prioridades cada dia. Então, tem várias coisas, feedbacks que eu vou dando, feed forwards, etc. Né? Diagnóstico, planejamento e acompanhamento na execução. Tá bom? E muitas vezes tem que acolher, tem que ensinar inteligência socioemocional, revisar aquele planejamento, ajustar. Muitas vezes a pessoa tropeça assim, não consegue entrar em ação ou não dá certo porque ela está trazendo crenças limitantes. Tem que fazer aí uma reprogramação de crenças. Às vezes é por padrões tóxicos emocionais, tem que reconfigurar isso. Às vezes são questões sistêmicas que a gente tem que atuar com a família, com a organização. São várias coisas, tá? Por isso que meu programa de formação de mentoria dura 1 ano e o de analista 6 meses, porque aí eu vou acompanhando e ensinando passo a passo tudo isso. Tudo isso não dá para ensinar numa live, né? Então é isso. Que forma um mentor? Método, assessment, processo, aplicação em você para ser exemplo congruente e de você nos outros. Você começa aplicando aí na família, nos amigos, na equipe e depois nos clientes, etc. E uma comunidade, né? Já em outubro comecei uma turma na formação de mentores e analistas, e já tem essa comunidade. Tem gente do Brasil, do México, da Colômbia, da Venezuela, de outros países, e um apoia o outro, e analisamos um caso de aplicação de um, os outros aprendem, analisamos do outro, eu aplico em um deles, os outros veem como é que eu estou fazendo. É muito prático, tá bom? Muito prático. O método está validado. Então, agora a cereja do bolo.
e depois respondo perguntas. Qual é a cereja do bolo? O próximo passo é você aprender esse método. Quer aprender o método? Dias 19, 20 e 21 de janeiro, que é segunda, terça e quarta, semana que vem, eu vou dar essas três masterclasses. Chama Golden Mentor Year, porque esse é o ano dourado do mentor. 2026, 2 mais 0 mais 2 mais 6 dá 10 e 1 mais 0, 1. Na numerologia é o ano 1, de um ciclo de 9 anos. Agora é o início de uma etapa. O que você fizer agora, em janeiro, determina o ano, porque é o primeiro mês. E o que você fizer nesse ano determina os próximos 9 anos da tua vida, tá? É o mesmo que os primeiros anos de vida determinam muito do que acontece no resto da vida da pessoa. Então, capricha. Esse é o ano do cavalo de fogo. Esse é o ano de correr. E semana que vem, nos dias 19, 20 e 21 de janeiro, você vai aprender mais detalhes de como funciona esse método, como funciona o Emitol e, sobretudo, como é a formação de analistas do Emitol, de mentores de carreira e vida com propósito. Vai ser mais completo. Três lives. Como é que você garante tua vaga nesse evento online gratuito? A Nayara, minha assessora, vai colocar agora aí no chat para vocês, se já não colocou. Vai colocar no chat o link para você já reservar a tua vaga, tá? São vagas limitadas, já reserva a tua. Lá no grupo VIP do WhatsApp vamos colocar também. Acho que até por e-mail você vai receber isso daí. Mas já garante agora, tá? E se você quer pedir para a Nayara uma sessão estratégica individual comigo, ela tem minha agenda, sabe quando eu posso. Às vezes eu dou algumas sessões gratuitas estratégicas, aí você conversa com ela, tá? Ela pode te dar o WhatsApp, ela está de administradora nos grupos também do WhatsApp. Deixa eu abrir aqui para ver. Ó, vou abrir aqui para perguntas, mas minha mensagem final é que tudo isso é um processo, é uma aventura, é uma jornada, é um processo. Permaneça no processo e você vai construir. Fica só colecionando conteúdo, mais uma live, mais uma teoria, você vai estar sempre recomeçando, tá? Aí tá meu site, talentoscompropósito.com e DR Maxuri é o meu Instagram, é o meu YouTube, etc. Então, eu vou agora responder as dúvidas de vocês, mas clica aí no link. Clica aí no link. Deixa eu fazer aqui uma coisa, peraí. Tá, tá, tá.